Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 28 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e de imediato já te convido a se inscrever gratuitamente aqui no canal Dalton Vieira Investe no YouTube e aproveitar ao máximo o conteúdo existente nesse canal. Vai lá nas playlists de aprendizado, tem diversos vídeos de aprendizado, e também fique antenado em todas as análises, entradas ao vivo durante o pregão às 10h45 e às 14h45. Então, todo dia aí a entrada ao vivo durante o pregão e essa videoanálise de fechamento, videoanálises setoriais. Então, bastante conteúdo de aprendizado aqui no canal. Se inscreva gratuitamente. Aproveite também para seguir aqui os procedimentos. Basta clicar no card que está aparecendo aqui para você. Para quê? Para que você possa também receber as recomendações de compra e venda no decorrer do pregão. Recebendo isso no seu celular, no seu desktop, no seu navegador, através do aplicativo Telegram. Teste gratuitamente aí esse serviço durante um determinado período. Basta clicar aí no card e seguir os procedimentos descritos aí para você. Nesta videoanálise eu vou destacar Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, VEG, Light 3, Tend 3, Sula 11, SMTO 3 e além disso, Ambev, ABEV 3 e Gerdau, GGBR4, tudo nessa videoanálise de fechamento. Em relação às recomendações, todos os ativos aqui que vão ser comentados são ativos que justamente são ativos relacionados a recomendações que a gente realizou e operações que estão em aberto. Ibovespa, pregão de hoje, queda de 0,66%. Está dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa variação. É um candle que, para mim, eu ainda vejo com aspecto mais positivo, apesar de ser um candle de baixo. Por quê? Porque o Ibov está se mantendo acima de um patamar que foi superado no pregão de ontem. Fechou acima de um patamar que era a máxima da semana passada, 77.232, e um forte candle de baixo. Então, ponto positivo, fechou acima da média. Não voltou para baixo da média móvel de 13 períodos em termos de fechamento e também não voltou para baixo do 77.232, a não ser que gere um leilão aqui muito forte para baixo nesse primeiro momento. Não está apontando para algo nesse sentido. Então, a expectativa que eu tenho, lembrando expectativa, apesar da gente estar aqui dentro de uma tendência de baixa, de topos e fundos descendentes, a expectativa que eu tenho nesse momento é que esse candle fica mais para uma correção desse candle e o próximo tenderia a ser um candle um pouco mais de alta. Vamos ver se o Ibov confirma isso amanhã, e se o Ibov confirmar e principalmente subir aqui em torno de 1,6%, 1,8%, ele anularia a tendência de baixa de curto prazo do gráfico diário, superando a região dos 78.600 a 78.800 pontos. Por outro lado, se o Ibovespa, que está dentro da tendência de baixa de curto prazo, gráfico diário, fizer um pregão assim, seria bem ruim, porque geraria um topo descendente e aumentaria a chance de ter um movimento de expansão da tendência, ou seja, um movimento de baixa que poderia perder a mínima lá do fundo anterior. Principal nível de suporte nesse momento para o Ibovespa na faixa dos 75.180 a 74.875 pontos. Suporte intermediário, essa região aqui dos 77.200 até um patamar de 76.900, suporte intermediário para o Ibovespa. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha. Desde já agradeço a sua valiosíssima audiência por prestigiar aqui meu trabalho diariamente. No mini índice, se a gente jogar no gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Temos um movimento de subida e uma correção. Então, dentro do que eu comentei agora há pouco no gráfico diário do Ibovespa, a minha expectativa é essa, que se a gente pegar o gráfico diário do mini índice, também seria isso. Volta para cima desse patamar, aqui traz um candle de indefinição, fica a expectativa de fazer algo nesse sentido. Aí o G60 teria que confirmar isso. Gerou aqui um candle de recuperação agora, algo semelhante a um martelo, em cima de um patamar de suporte. Aqui, abrindo para cima, mantendo essa sinalização aqui, ou seja, um movimento de subida no G60, fica mais para quê? Para buscar operações na ponta comparadora de day trade. Fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, gráfico de 5 minutos, pivô de alta no gráfico de 5 minutos ou 10 minutos, também ficaria mais interessante para day trade no mini índice. Por outro lado, a gente tem essa região aqui de suporte, a gente tem aqui um patamar em torno de 77.830 a 77.700 pontos. Então, nessa faixa de preço, se o índice abre caindo, vem para baixo aqui dessa região e passa no gráfico de 10, 5 minutos ou mesmo 15 minutos a proporcionar topo abaixo desse nível que acabei de mencionar, de 77.700 a 77.830, se fizer topo para baixo desse patamar,
fica mais para quê? Para se trabalhar na ponta vendedora de day trade num gráfico de menor periodicidade. Aí o próximo nível de suporte seria esse topo antigo aqui na faixa dos 77.270 e mais abaixo seria um gap aqui na faixa dos 77.000 pontos para suporte. E resistência para o mini índice nesse momento. Aqui um intermediário na faixa dos 70 o primeiro ponto aqui intermediário na faixa dos 78.130 pontos até 78.295, acima disso já seria ponto mais alto, 78.585 pontos para o mini índice. No dólar, o dia de hoje de alta, anulando a sinalização de correção, a sinalização de topo, ou seja, entrou aqui vendendo contra a tendência, acionou o stop aqui dessa operação contra a tendência. O dólar continua forte para cima, alinhado aí para cima. Se a gente olhar para o gráfico diário, segue aquele com um afastamento relativamente grande, mas com expectativa ainda de fazer nova máxima aí a partir do próximo pregão. Nova máxima em relação ao pregão de hoje. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, o que aconteceu com o dólar no início do pregão? Veio para cima da região que eu tinha comentado, ou seja, se voltar para cima dessa faixa de preço, gerou recuo que no gráfico de menor periodicidade aconteceu e sinalização para cima, fica mais para a ponta compradora. Novamente, dentro desse contexto, essa região aqui é uma região importante para o dólar. Região esta em torno de 4.126 pontos. 4.126 pontos, patamar de suporte até essa mínima aqui. Então, dólar abaixo dessa região de 4.126 a 417, usando essa faixa de pontos como resistência, se abrir caindo e gerando topo descendente no gráfico de 10 minutos, abaixo desse patamar, fica mais para a ponta vendedora. Enquanto se mantiver dentro de um movimento de subida no G60, sem sinalização para baixo, fica ainda apoiando mais a operação de compra de fundo ascendente de pivô de alta na ponta compradora. PETR4, ações agora, Petro no pregão de hoje, queda de 1,71%, então sinalização negativa na Petro. Essa variação de 1,71% ainda pode ser alterada porque o ativo ainda encontra-se dentro do leilão de fechamento. Perda da mínima do pregão de hoje na Petro, possibilidade de trabalhar na ponta vendedora com stop acima da máxima do pregão de hoje, ou seja, de uma operação de venda de topo descendente na Petro, após bater numa região intermediária de resistência na faixa ali dos R$ 18,76, em conjunto com a média móvel de 13 períodos, gerando aqui algo semelhante a um engolfo de baixa, dependendo se o fechamento puxar para cima, vai ficar uma nuvem negra, enfim, um padrão de reversão dos candles de um movimento de subida para um movimento de baixa. Então fica um pouco mais para a ponta vendedora a Petro na minha avaliação. Vale 3, pregão de hoje, menos 0,2%. Então, ou seja, estável. Candle de indefinição. Se perder a mínima do pregão de hoje, traz uma chance de se ter uma correção. A primeira sinalização para ter uma correção, um movimento de baixa, um movimento lateral, ou seja, uma correção uma correção no preço, uma correção no tempo. Então, se fechar, se gerar essa sinalização, o principal ponto de suporte na faixa dos R$ 53,65, região que, se o preço realmente vier aqui nessa região, dependendo da forma como acontecer o retorno, ficaria mais interessado em buscar a operação, de planejar a operação na ponta compradora de swing trade na Vale 3. Então, por enquanto, dentro de um movimento de subida, ainda sem nenhuma sinalização de baixa confirmada. VEG 3, recomendação de compra que já tinha sido gerada no pregão passado, mantida para o pregão de hoje. Essa recomendação foi executada, o ativo fechando o pregão por enquanto bem, dando uma olhada aqui no leilão de fechamento. Está vindo para um leilão até, se bem que está mais pesado aqui do lado na ponta vendedora, já caiu aqui para 18,46. Agora sim já já tem um indício de poder fechar aí perto desse valor, que é basicamente o valor que entrou no leilão de fechamento. Então, enfim, um fechamento bom na faixa de 2,5% de subida. E o ativo que era a expectativa de poder vir a buscar essa região de topo já está chegando nele. Região de resistência 18,53 e o ponto mais alto R$ 18,73. Lembrando, essa operação que foi recomendada, a compra em 18,17 e foi executada, 17,79 ponto de stop, já podemos colocar o stop abaixo, já foi reposicionado o stop logo abaixo da mínima pregão de hoje, R$ 17,83. E objetivo em 18,74. Risco de 2,09% e alocando 18% do capital total na operação da VEG 3. Light 3, recomendação de compra que foi feita já no pregão de ontem, só atualizando aí, o ativo está vindo para um fechamento aí positivo, 0,58%, ainda não saiu do leilão de fechamento, mas a única mudança é que o stop já é um stop de proteção em R$ 13,29, um pouco acima do nosso preço de entrada.
Então o ativo ainda continua dentro de um movimento de subida, não tem nenhuma sinalização de baixa, e pelo gráfico de 60 minutos tem aí a possibilidade de se gerar uma sinalização mais positiva que sai dessa zona de resistência. Tá? O stop poderia até trabalhar já abaixo aqui dessa região, mas enfim, algo que eu vou monitorar no próximo pregão, e qualquer alteração em relação a esse stop comunicaria onde? Dentro do canal TV Invest no Telegram. Clicando aqui nesse izinho aqui no vídeo, passando o mouse em cima do izinho, vai ter um card que você pode acessar os procedimentos para estar dentro dessa sala, desse canal privado de recomendações. A Tend 3 seguimos dentro da ponta compradora, alta no pregão de hoje de 1,56%. Então, só vendo aqui a Tend 3, ainda não saiu do leilão de fechamento. O leilão de fechamento dela apontando para 29,25 para perder um pouco de força no fechamento da ação. Mas ativo ainda positivo, seguimos aqui com a expectativa de rompimento dessa zona de resistência na Tend 3. Sem nenhuma alteração em relação a essa operação num primeiro momento. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, o stop poderia até parar em cima de um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, visto que bateu no patamar de resistência. E aqui é justamente nosso ponto de entrada ali por volta dos R$ 28,77, que é a mínima do pregão de hoje. Sula 11, ativo que ontem tinha fechado com candle ruim, hoje vai vindo com fechamento bom na Sula 11, já fechou aqui em 23,01 com alta de 1,68%. Então nenhuma mudança, a não ser, já poderia trabalhar também, em vez de ser com stop lá embaixo, o stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje. Depois do que ela fez no pregão de hoje, saindo aqui dessa bagunça, não seria mais interessante o papel voltar para baixo da mínima de hoje, que está localizada em R$ 22,55. Ideal para esse ativo, o que precisa fazer? Superar a máxima do pregão de ontem, superar aqui os 23,09. Se fizer isso, aumenta a probabilidade de subida na ação. Depois disso, vamos falar de SMTO3. SMTO3, seguimos na ponta compradora. Ativo fechou o pregão de hoje em R$ 19,00, em 1,04% de queda. Não fechou abaixo da média móvel de 3 períodos. Seguimos comprado no ativo. O preço de entrada está acima do valor atual do papel. Preço de entrada na SMTO3, aqui lembrando do preço de entrada na ação, R$ 19,17. Então, acima do nosso preço de entrada, a entrada continua válida, principalmente se ela fizer algo aqui nesse sentido. Ela até ameaçou fazer isso aqui, fechar aqui para cima. Se ela fizer isso aqui, ótimo, mas se ela fizer algo contrário, fizer algo nesse sentido, pode antecipar até a saída aqui dessa posição. Se gera um pivô de baixo e gera nova mínima no G60, pode até antecipar o stop dessa operação, mas no primeiro momento seria mais se fechar abaixo da média móvel de 13 períodos do gráfico diário. Ambev, recomendação de venda no pregão de hoje, na perda da mínima do pregão anterior. Ela estava até na faixa dos 19,05, mas o leilão de fechamento puxou o ativo para cima. Ela estava aqui por volta dos 19,05, o leilão de fechamento puxou 5 centavos aqui para cima. O ativo fechou ali com queda de 0,16%. Se superar a máxima de hoje, não seria algo interessante em termos de continuidade na operação, porque primeiro, volta a fechar acima da média móvel de 13 períodos. O ativo gerou a sinalização para baixo, não seria interessante ela voltar para cima desse nível aqui. Desconfiguraria um pouco o que eu gostaria de ver no gráfico desse ativo. Então, ou seja, superação 19,15 seria um stop parcial, que o stop inicial está na faixa do 19,26, passando aqui os dados, 19,27, desculpe. 19,02 ponto de entrada, 19,27 ponto de stop, 18,65 o objetivo dessa operação, arriscando ali 1,31% nesse ativo e com a operação de venda, alocando 25% do capital total. Depois disso, vamos falar de GGBR4, ativo que fechou o pregão de hoje na faixa dos R$ 16,21, recomendação de compra, mas para o fechamento do pregão até acima do valor um pouco acima do valor que se encontra, conseguiu vir para um fechamento aqui acima, já tinha vindo um pregão para baixo, perdeu a mínima desse candle, voltou aqui para cima mais para o fechamento do pregão, por isso fiquei mais interessado em buscar a operação de compra, porque ela, depois de ter gerado a sinalização de baixo, conseguiu reverter e superar essa máxima, que é a máxima do dia. Isso para mim foi uma sinalização positiva pelo gráfico de 60 minutos e me trouxe aqui uma expectativa que esse papel possa fazer algo nesse sentido. Se não fizer, a gente aciona o stop dessa operação aqui mais abaixo. Então, passando aqui os dados dessa entrada, 16,28, ponto de entrada. Foi o ponto de entrada dessa operação, fechou em 16,21, ou seja, ainda válido a entrada na ação. R$ 15,90 o ponto de stop, 16,85 ponto de objetivo, 2,33% é o tamanho do risco, o tamanho do stop dessa operação, o risco da operação 2,33 e alocando
15% do capital total em cima de GGBR4. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, dar um joinha aqui no YouTube, nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.